Vamos lá? Vamos começar então com uma oração, vamos começar orando. Fecha teu olho aí onde você estiver. Se conecta nesse momento com o Pai. Vamos estar se conectando. Vamos estar se conectando com o céu nesse momento. E vamos estar conectando o nosso coração agora ao nosso Deus nesse momento. Fecha teus olhos. Tenta se desconectar daquilo agora que é externo, daquilo agora que dos ruídos externos que podem estar vindo. Eu não sei como que foi o teu dia, eu não sei como que foi, eu não sei como que tá o teu coração nesse momento, eu não sei como que tá a tua mente nesse momento, mas saiba que Deus ele quer falar com você nessa noite. Então fecha o teu olho, se conecta agora com o Pai e se prepara e permita com que Deus ele fale com você. Tem muitas vezes que é no momento que a gente menos espera que Deus ele vem e ele fala conosco. E eu creio que Deus ele quer falar conosco nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui diante do teu altar. Pai, eu quero primeiramente te agradecer, Pai, por mais essa noite, Pai, por mais um chá com Jesus, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito, Pai, no nosso meio. Já te agradecer por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Eu coloco, Deus, diante do teu altar, Pai, essa reunião, Pai, esse momento. Nós colocamos diante de ti, Pai, tudo aquilo que vai ser falado aqui. Eu peço que o Senhor me use, que o Senhor me direcione em cada palavra, que seja o Senhor falando, Pai, não eu, que seja o teu Santo Espírito falando, Pai, não eu, Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar direcionando, Deus, cada palavra que sair da minha boca. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco cada pessoa que está aqui nesse momento, Deus. Eu coloco cada família aqui representada, Pai. Cada casa aqui representada, Pai. Eu peço que o Senhor venha falando poderosamente, Pai, a cada coração, Senhor, a cada mente, Deus. Eu peço, Espírito Santo de Deus, não respeite os nossos limites. Que nós possamos ser impactados, sair daqui encharcados, sair daqui transformados, Senhor, pelo teu poder, Pai, pelo teu toque. Eu sei que o Senhor é um Deus que não respeita, Pai, limites, porque o Senhor não tem limites. O Senhor é um Deus ilimitado, Pai. O Senhor nos respeita, o Senhor não faz nada além daquilo que a gente não queira. O Senhor nos dá livre-arbítrio, mas o Senhor é um Deus ilimitado. E é com esse Deus que nós queremos nos comunicar nessa noite, com o Deus do impossível, com um Deus que é ilimitado, com um Deus que faz coisas impossíveis, com um Deus que fala além daquilo que é o nosso natural, com um Deus que age no sobrenatural. Eu quero declarar aqui que eu creio em um Deus sobrenatural. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocando, Deus, nos nossos corações, nas nossas mentes. Eu já quero estar orando, Pai, por todos aqueles que estão tendo, Pai, problemas de ansiedade, Pai, por crises de ansiedade. Eu quero estar orando que o Senhor venha trazendo cura sobre essas casas, que o Senhor venha trazendo restauração, que o Senhor venha trazendo renovo, Pai, que o Senhor venha trazendo cura física, cura na alma, cura no espírito, Deus, cura na mente, Senhor. Que o Senhor venha nos impactando, Senhor, nessa noite. Ah, Pai, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom, Pai. Não há outro como Tu, Senhor. Nós queremos colocar também diante de Ti, Pai, as nossas casas, Senhor, os nossos familiares, Pai. Aqueles, Pai, que ainda não foram alcançados pelo Senhor. Que o Senhor venha alcançando, Deus, cada um, Pai. Que o Senhor venha alcançando, Pai, através do Teu poder, Pai, do Teu Evangelho. Que nossos familiares, Pai, possam ser impactados por Ti. Senhor, eu quero estar colocando também, Pai, cada região representada aqui, Senhor. Tá colocando a minha cidade e cada região aqui que está sendo representada. Pai, que em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser como portais eternos, Pai, que vão, Pai, estar sendo como uma luz, Deus, que brilha, Pai, no meio da escuridão. Que nós possamos ser o sal, Pai, que vai trazer sabor, Pai, naqueles locais que são necessários. Que nós possamos ser a resposta, Deus, desses locais. Em nome de Jesus, Pai, que cada cidade, Pai, venha sendo impactada, Pai, pelo Senhor. Vai, Pai, nos hospitais, Pai, nas escolas, Pai, leva a cura, Pai, leva a restauração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai,
Nós colocamos também, Pai, a nossa nação diante de Ti, Pai. Que o Senhor venha trazendo, Deus, um novo tempo, Pai. Venha trazendo alinhamento, Pai. Venha trazendo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para liberar sobre o Brasil, Pai. Que nós possamos fazer parte disso, Pai. Que o Brasil, Pai, possa realmente, Pai, ser, Pai, resposta, porque eu sei que o Senhor tem chamado o Brasil há muito tempo para ser como terra de avivamento. E é um tempo onde o Senhor chama o Brasil para realmente dar resposta a isso, porque do Brasil o Senhor disse que muitos sairiam do Brasil como resposta para as nações. Que o Senhor venha, Deus, realmente trazendo isso, porque se o Brasil... Tem muita coisa que hoje, se o Brasil não der resposta, brevemente o Senhor vai levantar outro país como uma terra para fazer aquilo que era para ser feito no Brasil. Porque tem um tempo de cumprimento, está chegando um tempo onde é o momento de se cumprir muitas profecias. E o Brasil faz parte de um cumprimento de profecias que está para acontecer nesse tempo, porque nós estamos num tempo de cumprimento de profecias. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, como boca profética, Pai, eu quero declarar, Senhor, que o Brasil é assim, terra de avivamento. E que as respostas, aqueles que são respostas, já estão se posicionando em seus devidos locais. Que aquilo que o Senhor tem projetado, Deus, venha, Pai, se cumprindo. Que em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Deus, fazer parte disso, Senhor. Eu creio, Deus, que eu tô diante de pessoas, Pai, que estão sendo separadas para algo. Eu creio, Deus, que eu tô diante de famílias, Pai, que estão sendo separadas para algo. Eu creio, Deus, que tem pessoas aqui, Pai, que têm filhos que vão ser resposta para coisas que eles nem sequer imaginam. Eu creio, Deus, que tem pessoas aqui, Pai, que são pessoas que já estão sendo separadas e nem sabem. Eu creio, Deus, que tem pessoas aqui, Pai, que estão passando por dificuldades que nem imaginam, que estão sendo preparados para coisas que daqui 5, 10 anos vão estar fazendo coisas que nem sequer imaginam. E eu sei, Pai, o quanto que vale a pena, Deus, a gente continuar sendo firme, a gente continuar sendo fiel, a gente continuar, Pai, permanecendo naquilo que o Senhor propõe. Que nós possamos, Pai, realmente ser firmes, Pai, ser convictos daquilo que o Senhor fala. Que nós possamos, Pai, realmente, Pai, não por causa da nossa força, mas que nós possamos, Pai, realmente ser como uma terra, Pai. Não, Pai, que nós nos consideramos fortes. Na verdade, o que nós precisamos é ser vulneráveis a Ti, porque o Senhor não age naquele que já se acha forte demais. O Senhor age aonde ainda há vulnerabilidade, porque aonde há vulnerabilidade, ali tudo o Senhor pode fazer. Aonde há vulnerabilidade, ali o Senhor pode moldar. Aonde tem um que é vulnerável ao Espírito do Senhor, ali o Senhor pode moldar. Porque o Senhor não mexe em barro duro, o Senhor mexe em barro moldável. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser esse vaso, Pai, esse barro que se molda de acordo com o Senhor. Daqueles, Pai, que são vulneráveis, que a força ela vem através do Teu Santo Espírito, Pai. Que realmente, Pai, que nós possamos entender que é nas nossas fraquezas que o poder, que o Teu poder, Pai, ele se aperfeiçoa. Que nós possamos, Pai, ser realmente, Pai, como Paulo, Deus, que se colocou, Pai, realmente entendendo que nas fraquezas é que ele era forte. Então, Senhor, eu creio, Deus, que o Senhor está num tempo, Pai, que nós estamos num tempo, que o Senhor está levantando, Pai, uma geração guerreira, Pai. Uma geração, Senhor, que vai ser resposta, Deus. E eu creio, Pai, que eu estou diante, Pai, de pessoas, Senhor, que fazem parte disso. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço. Eu coloco cada pessoa aqui diante de Ti e eu peço, Senhor, que o Senhor fale, Pai, conosco, Deus. Que o Senhor continue falando. Eu coloco, Pai, à Tua disposição, Senhor. Eu, Pai, de mim mesma, Pai, eu não tenho nada para oferecer. Mas, pelo Teu poder, Pai, pela Tua graça, Senhor, pela Tua força, Pai, eu sei que eu tudo posso. Então, eu me coloco aqui à Tua disposição, Senhor, para que o Senhor cresça e eu diminua e que o Senhor fale, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Dor no peito, Amanda. Tô sentindo aqui uns negócios aqui de
disso daí. Vamos estar declarando, gente, toda ansiedade, todo o mal que vem tentar nos afligir, tentar trazer sufocamento, que vem tentar atingir, seja espiritual, seja na alma. Eu vou estar declarando em nome de Jesus. Eu quero dar agora, eu vou contar até 3. Coloca a sua mão no peito. Se você está sentindo algum tipo de palpitação, dor no peito, eu vou estar contando até 3. Eu vou estar declarando esse mal embora. Não importa se é alma, se é espírito ou se é físico. Eu creio em nome de Jesus que isso vai bater em retirada. Porque isso você não nasceu para você ficar carregando isso. Eu tô sentindo algo assim muito forte realmente no peito. E eu creio, olha, que isso aí vai bater em retirada. Não interessa de onde que isso esteja vindo. Não importa se a gente sabe exatamente de onde está vindo ou não. Mas nós não nascemos pra gente andar com isso. Então vamos estar declarando. Pai, em nome de Jesus, coloca a tua mão no peito agora. Coloca a tua mão no peito com fé, mas com fé. Gente do céu, não sei como vocês vivem com isso. O sangue de Jesus tem poder. Pai, em nome de Jesus, eu quero estar declarando, Pai. Pai, pessoas que estão tendo, Pai, problema seja de crise de pânico, ansiedade, Pai. Seja, Pai, de ordem espiritual, física ou emocional. Quero dar uma ordem agora no reino do Espírito. Que em nome de Jesus, que esses sintomas eles estejam batendo em retirada. Eu declaro o sangue de Cristo vindo sobre essa pessoa. Eu declaro o sangue de Cristo vindo e retirando. A tua palavra fala, Pai, que o Senhor nos deu paz, Pai. Que o Senhor não é Deus de confusão, o Senhor é Deus de paz. A tua palavra fala, Pai, que o Senhor nos deu, Pai. O teu jugo ele é suave, o teu jugo ele não é pesado. A tua palavra fala, Pai, que o Senhor morreu numa cruz por nós, que o Senhor Jesus morreu em uma cruz por nós, para que todas as enfermidades elas pudessem ser levadas. A tua palavra fala que pelas suas pisaduras, Jesus, nós fomos curados, nós fomos sarados. E é debaixo dessa palavra que eu quero declarar cura nessa noite. Em nome de Jesus, eu vou contar até 3 e todo sintoma vai bater em retirada agora, em nome de Jesus, seja de ordem física, de ordem espiritual ou de ordem emocional. 1, 2, 3. Todo sintoma vai bater em retirada agora em nome de Jesus. Todo espírito que traz problemas de desordem psicossomática, todo espírito que traz problemas de desordem psicossomáticas, bata em retirada em nome de Jesus. Toda desordem na alma, bata em retirada em nome de Jesus. Toda doença física, bata em retirada em nome de Jesus. Que toda dor no peito, bata em retirada agora em nome de Jesus. E que a paz de Cristo, ela vem agora. E eu declaro em nome de Jesus, agora, eu declaro em nome de Jesus, o Espírito Santo vindo e te cobrindo dos pés à cabeça, que você possa começar a sentir algo diferente, que se o teu coração for começar a palpitar, vai ser por causa do Espírito Santo que vai começar a palpitar dentro de você, mas vai ser com paz. Não vai ser agora com essa ansiedade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você seja agora tocado pelo Espírito Santo, que você seja revestido com a autoridade do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha agora sobre você. Que o Espírito Santo venha agora sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, qualquer hora eu vou estar trazendo umas ministrações específicas sobre cura na alma. Eu vou estar ministrando especificamente sobre isso. Pra gente estar tratando algumas coisas assim mais a fundo. Deixa eu ligar aqui porque meu... Se tinha alguém que tava com isso agora, parou, quiser contar...
Mas eu quero estar trazendo, ministrando daqui uns dias especificamente algumas coisas aqui. Pra gente conseguir tá tratando mais a fundo algumas coisas, né? Porque tem coisas que às vezes, vamos supor assim, que elas ficam tentando ir e voltar. E aí a gente precisa tratar disso com mais profundidade. Amém, gente? Eu quero estar lendo com vocês uma palavrinha que tá lá em Juízes, a respeito de Gideão. Olha o nome da nossa mensagem. Eu creio que vai falar com vocês, principalmente aí para vocês que, assim como eu, já tiveram muito problema de crise de ansiedade, essas coisas, talvez ainda tem, né? A gente estava até orando em relação a isso. E no final a gente vai estar orando novamente por essas coisas, mas eu vou estar falando uma palavrinha bem específica sobre algumas coisas nesse sentido. O nome da mensagem é O Fraco que Foi Feito Forte. A gente vai estar lendo lá em Juízes 6. Nós vamos ler um pouquinho a respeito de Gideão. Quem quiser estar acompanhando comigo, gente, lá em Juízes 6. Vamos lá? Eu esqueci que já tá mais de 10 horas e eu tava meio que falando meio alto, né? Daí eu lembrei de repente que já tá meio tarde. Tava quase querendo louvar aqui. Bom. Eu vou ler aqui desde o início a respeito de Gideão, pra gente pegar aqui o contexto da história, tá bom? Então eu vou ler a partir do 1 aqui, gente. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos das regiões a leste deles os invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Imagine isso, tá falando aqui que era impossível. Olha só, tá tomando chá, mas isso é bom. Então, era impossível, né, de saber a quantidade, aqui tá falando. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então eles estavam numa situação que eles precisavam que Deus ele tivesse intervindo, porque eles estavam ali tendo perda por conta disso, né? Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Ele tá falando, então, eu fiz tudo isso, mas vocês não me deram ouvido. Aí, aqui no 11, então o anjo do Senhor veio e sentou sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então tava lá Gideão bem de boa lá, né? E o anjo do Senhor, o bebê tá chorando aqui. E o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Chegou a donada para Gideão e falou: ó, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aí o Gideão falou: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso então?
Onde que estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Aí vocês vejam só. Gideão estava lá de boa, gente. Na verdade, Gideão, ele estava lá se escondendo mesmo. Gideão, ele não estava querendo nada. Gideão, ele não estava... Gideão, ele não se considerava alguém forte. Do nada, aqui relata que o Senhor vem e fala já para ele, já chega já falando. O Senhor tá com você, poderoso guerreiro. Já chega chamando ele de guerreiro. Aí ele vai e começa a questionar a Deus. E aí o que o Senhor fala para ele? Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Aí tá. Aí ele vai e começa a questionar de novo. Meio que, né? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como que eu vou libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Né? Com quem disse, o senhor tá louco? Eu não vou. Como que eu vou fazer isso? Olha da onde que eu vim. Olha minha família. Olha da onde que eu tô vindo, né? Lógico que a gente ninguém aqui é assim, né, gente? Eu creio que não tem ninguém aqui que é desse jeito. Então Gideão já começou a questionar. Aí o Senhor falou para ele: eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Então ele fala, você vai derrotar todos como se fosse um só homem. E ali tá falando que não dava nem para contar a quantidade que tinha. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal. Vocês veem que Gideão, gente, o cara era inseguro pra caramba. Ele não acreditava nele, nem naquilo que Deus estava falando. Gideão era uma pessoa que ele era um improvável. Se de fato eu posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. O Senhor respondeu: vou esperar até você voltar. Daí, beleza, Gideão foi para casa, preparou um cabrito com uma arroba de farinha, fez pães sem fermento, colocou lá a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe para fora e ofereceu a ele sobre a grande árvore. Então o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha tudo sobre a rocha e derrama o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Tem alguns estudos que relatam que talvez fosse Jesus aqui, que ele estava se referindo a uma aparição de Jesus, nesse caso, quando relata o anjo. Aí tá. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não vai morrer. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu esse nome: o Senhor é a paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. E eu creio que eu vou ler até aqui, gente. Creio que já é o suficiente, que até onde que eu ia ler. Eu li um pouco até mais, na verdade, do que eu ia estar lendo. O que eu quero falar aqui em relação a Gideão? Vocês veem, né, que é muito forte, porque Gideão ele não acreditava, ele não conseguia confiar naquilo que Deus ele estava declarando, né? Naquilo que Deus ele estava realmente colocando. E por isso que o nome da mensagem é o fraco que foi feito forte, né? E é muito forte quando a gente fala em relação a isso. Até enquanto eu orava, né, me veio muito em relação a gente estar vulnerável. E você estar vulnerável a Deus não é o ponto de você não se levantar e você não lutar com a tua força, de você não ter que lutar, mas é um ponto de onde você reconhece
e você precisa se colocar com vulnerabilidade diante de Deus. Muitas vezes nós temos que nos despir para que nós possamos permitir com que Deus ele faça aquilo com que ele quer fazer, porque em muitos casos Deus ele vai estar nos chamando, Deus ele está querendo nos preparar para algo e a gente vai ter que estar vulnerável a isso, né? A gente vai ter que estar realmente vulnerável. E é muito interessante porque vocês verem que Gideão, ele não confiava. Gideão, ele não... E Deus chega e fala totalmente o oposto para ele. E você vai ver a forma como Deus ele agiu e tudo que Deus fez através de Gideão era algo que era impossível. Gideão, ele foi um improvável, gente. Gideão, ele foi um improvável usado por Deus para ajudar aquele povo, para libertar aquele povo, né? Gideão, e a forma também como Deus ele usou Gideão para levantar mais pessoas ainda, né? Para levantar um exército, para estar realmente ali ele conduzindo, foi algo assim surreal, foi algo sobrenatural, era algo impossível, vamos dizer assim, era algo impossível. E aí, eu anotei aqui, né, que Gideão, gente, e tinha várias coisas que Gideão, né, em resposta ao chamado, Gideão ele revela muito sobre si e as suas falhas. Gideão ele não se considerava alguém que ele era um exemplo nobre, então ele não se considerava alguém que era nobre para aquilo, alguém que era preparado, ele não só se considerava alguém que estava pronto para aquilo. Ele expressou desapontamento com Deus no tratamento atual da nação. Ele estava relutante em aceitar a escolha, porque Gideão, ele relutou, gente. Ninguém aqui é desse jeito, né? Eu nunca fiz isso com Deus, imagine. Eu nunca fiz isso. Creio que vocês também nunca fizeram isso, né? De Deus chegar e falar algo, você dá onde, Deus? Ou ficar ali relutando com Deus, ou ficar fazendo prova com Deus. Eu já fiz muito isso, de chegar realmente, Senhor, e olha que ele vai lá e ele pede um sinal, que ele precisava de um sinal de que o chamado era realmente de Deus, e Deus dá 2 sinais para ele, e é muito forte o que acontece, para Deus realmente mostrar para ele, porque ele tinha dúvida, ele era um ser humano assim como eu e você, né? Um ser humano totalmente fraco, que não se via capacitado para aquilo. Eu já fiz isso também, já pedi sinal para Deus, e ele mostrava essa incapacidade de receber realmente essa palavra, né? De receber aquilo que Deus estava falando. Então, assim, né? Muitas vezes, né? A gente tá como Gideão realmente, né, gente? A gente se olha como ninguém. Nós nos olhamos e pensamos assim, eu nunca. Eu sou ninguém. Da onde? Olha da onde é minha família. Olha o meu histórico. Olha de onde que eu saí. Olha pra minha situação. Olha pra tudo que eu já passei. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ajudar esse povo? Como que eu vou tirar esse povo de lá? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir ajudar minha família? Como que eu vou conseguir levar salvação até minha casa? Como que eu vou conseguir cumprir esse ministério? Como que eu vou conseguir confiar em Deus nesse momento, nessa prova que eu tô passando? Muitas vezes nós somos dessa forma. Talvez hoje você esteja nessa situação, talvez hoje você esteja olhando para você e esteja pensando, mas Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Como que eu vou conseguir suportar essa provação? Eu não tenho estrutura para isso. Como que eu vou conseguir passar por isso com meu marido? Como que eu vou conseguir continuar caminhando dessa forma? Como que eu vou conseguir passar por esse caminho? Como que eu vou conseguir levar essa pessoa junto comigo? Como que eu vou conseguir acreditar de que a minha família vai estar junto? Como que eu vou acreditar de que o Senhor está me entregando isso daqui lá para frente? Como que eu vou conseguir? É impossível. Ou como que eu vou acreditar de que eu que saí de uma família destruída, olha só o que aconteceu comigo, Senhor, isso é impossível. Olha a minha situação emocional, Senhor, você tá doido? Como que eu vou fazer isso? Muitas vezes a gente é assim. A gente tá olhando para a situação e a gente tá ali, não, como que eu vou fazer isso? Isso é impossível. Não tem como, não tem como. Senhor, não tem como. E muitas vezes a gente é dessa forma. Então a gente vai e questiona a Deus, né? Muitas vezes a gente questiona. E o ponto, gente, é que a visão que Deus ele tem de nós é sempre melhor do que a visão que nós mesmos temos. E isso é muito difícil às vezes da gente processar isso. De que Deus tem uma visão sobre nós que é diferente daquela que nós temos. Você vê que ele já chega, o anjo do Senhor, ele já chega diante de Gideão e ele já chega declarando.
homem forte, guerreiro. E muitas vezes conosco é dessa forma. Às vezes você tá ali passando por dificuldade, você tá ali chorando. Você consegue imaginar junto comigo? Sabe aquele momento que você tá se sentindo mais fraco possível, mais frágil possível, mais destruído possível? Imagine junto comigo que nesse momento, Jesus ele chega, pega no teu ombro e fala: você é meu guerreiro. Você é minha guerreira. Você é forte. Eu acredito em você. Aquele momento de que ninguém acredita. Talvez você nunca teve. Muitos de nós nunca tivemos palavras de pessoas, de pessoas que cuidaram de nós, que estiveram conosco, que liberassem palavras sobre nós, que chegassem e falassem: olha, eu acredito em você. Olha, eu acredito. Olha, você vai conseguir. E muitas vezes era disso que a gente precisava. Muitas vezes nós precisamos dessas palavras. Ó, vai dar certo, viu? Vai dar certo sim, calma. É só uma fase, vai passar. Muitas vezes a gente precisa e muitas vezes a gente não tem essas palavras. E isso daqui mostra que muitas vezes, nesses momentos, Deus ele chega diante de nós em momentos que a gente menos espera. E ele tá ali do lado e ele tá falando: ó, vai dar certo, tô com você. Vai passar. Você não sabe, mas eu tô com você. Você não sabe, mas a minha força ela tá sobre você. Eu vou passar contigo. Não vai permanecer dessa forma. É uma fase só. Essa tempestade vai passar. Calma. Tudo isso vai passar. Eu tô com você. Não se deixe desanimar. E muitas vezes a gente tá nessa situação onde a gente não acredita. A gente olha e pensa assim: como que eu vou acreditar? Né? Porque a gente se olha muito para nossa limitação. Então, a gente vê assim que Gideão, ele duvidou, ele questionou, assim como nós, muitas vezes, nós temos esses questionamentos. E então, assim, é interessante porque, né, Gideão, ele foi uma das pessoas, assim, que mais, dos indivíduos, assim, mais duvidosos, assim, mais temerosos, realmente, da Bíblia. Então, aqui, gente, eu quero pontuar aqui 3 coisas que a gente pode pegar aqui em relação a Gideão. Tá? Em relação a essa história, em relação a tudo isso que nós podemos aprender em relação a Gideão. O primeiro ponto, que o que importa é o que Deus pensa ao nosso respeito. Né? Então, Deus ele não está nos vendo, ele não está nos vendo como a gente se vê. Né? Deus ele está nos vendo da forma como ele nos criou. Deus ele está vendo lá na frente. Deus ele tá vendo de acordo com aquilo que ele já escreveu, de acordo com aquilo que ele já projetou. Deus ele tá vendo a força dele sobre nós. E isso é muito difícil às vezes da gente entender, né? Porque nós temos, né, essa mania de realmente a gente olhar muito para aquilo, para nossa limitação, mas Deus ele não nos vê pela nossa limitação. Deus ele já olha lá na frente. Deus ele já estava vendo Gideão, aquilo que ia acontecer com Gideão. Deus ele já sabia, por isso que ele falou, homem forte e valente. Ele foi lá e falou: a minha força está sobre você, porque ele sabia, porque era ele que tinha colocado, era ele que tinha escolhido, era ele que tinha projetado, então ele já sabia o que ia acontecer. E muitas vezes é assim, gente, Deus não está preocupado. Às vezes você tá ali morrendo de preocupação, passando por um monte de coisas, sem saber, sem entender nada, e Deus tá de boa. Deus tá lá, despreocupado. Você tá ali, às vezes, desesperado com a situação. E Deus tá olhando e pensando: mas filho, calma, filha. É só uma fase, você não tá entendendo? Eu tô com você. Só que lógico, né, gente, que a nossa humanidade, a nossa humanidade, muitas vezes a gente entra em situações onde a gente não suporta. Eu já passei por situações onde eu me vi em situações que eu, com Deus me falando, com Deus me avisando, de repente eu olhei e falei: Senhor, eu não estou aguentando. Tive fé para suportar? Tive fé para permanecer em pé? Tive, mas não significa que eu não teve momento que eu não enfraqueci ao ponto de eu quase querer morrer, porque a minha humanidade, ela gritava, minha humanidade, ela estava ali. No fundo, eu tava simplesmente, às vezes eu pensava: eu prefiro morrer do que continuar passando por isso. Porque a nossa humanidade, ela grita realmente, né? Mas Deus, ele sempre vai olhar para aquilo que ele já fez, para aquilo que ele já escreveu. Ele não tá enxergando a mesma situação que a gente, né? Deus, ele tá sempre enxergando lá na frente.
Segundo ponto, acredite nas promessas e passe do medo para a fé. Então, né, a gente tem que acreditar realmente nas promessas que Deus ele já escreveu, independente, gente, entendendo que muitas vezes a gente vai estar olhando sim para a situação, muitas vezes a gente vai ficar com medo das situações, porque normalmente são situações que saem do nosso controle, e quando você decide de dar uma resposta a Deus, você decide de dar passos em direção daquilo que Deus está te chamando, você vai dar passos que normalmente Deus ele vai te chamar para você pisar em locais que você não vai ter uma certeza, uma segurança sobre nada, gente. E isso que é muito difícil, e é aí que muita gente se perde, né? Que muita gente deixa, sabe? Por isso que tem muitos casos. Às vezes, vamos supor ali, Deus tá falando, Deus fala com o povo. E às vezes Deus vem e fala coisas específicas. Deus mostra, ó, mas eu vou fazer, vai acontecer, vai não sei o que lá. E aquela, gente, vocês pensem junto comigo. Normalmente Deus ele vai ali, ele vai separar um povo. Deus ele separa ali, vamos supor, Deus ele separou Gideão, Deus separa uma galera para estar ali junto com Gideão. E tá bom, e Deus vai lá e vai, ó, vocês têm que, beleza, Gideão, e ele tá ali dando direção para Gideão. Só que, gente, não é todo mundo, tanto que no final, realmente, né, vocês veem que a gente vai continuar lendo a história, Deus, ele separou realmente os homens que eram para estar realmente, que estariam realmente junto com Gideão, que iriam realmente para a guerra para vencer, porque Deus, ele só nos entrega uma guerra para vencer, Deus não entrega a guerra pra gente perder, não. Deus não nos coloca em guerra para perder, Deus nos coloca em guerra para vencer. Mas é por isso que tem muitas pessoas, recebem muitas promessas de Deus, pessoas que às vezes Deus mostra coisas específicas, mas nem todo mundo, gente, vai conseguir suportar. Tem pessoas que muitas vezes a pessoa ela não suporta, gente. Tem gente que a pessoa ela não consegue crer. Por quê? Porque não é algo visível. Não é algo visível. Eu tenho mesmo, já vi muitas pessoas, gente, que mesmo que já tiveram próximas de nós, que Deus mostrou coisas específicas que era impossível da pessoa saber. Impossível, impossível. Porque eram coisas que Deus só tinha falado pra nós, ó, há anos atrás. E quando eu digo há anos atrás, porque eu tô falando sobre promessas que Deus já tinha me mostrado há anos atrás. Inúmeras vezes eu pensei, eu já cheguei diante de Deus, já cheguei e falei, eu não quero, Deus, isso. Tá muito pesado, eu não quero. Eu não quero, isso daí pra mim tá demais. Isso daí eu não vou ter estrutura pra isso. Eu já cheguei no momento aonde eu quis desistir mesmo, eu não queria mais. Mas eu ver pessoas receberem coisas específicas demais. Só que o fato de a pessoa não conseguir visualizar algo, gente, a pessoa não consegue acreditar. Mesmo Deus mostrando algo grande para a pessoa envolvida no meio, a pessoa não consegue acreditar. Porque não é visível, ainda não é palpável. Então, assim, são poucas as pessoas. Por isso que até Gideão, ele foi considerado um dos heróis da fé. Só que Gideão, ele não foi sozinho, né, gente? Gideão teve uma galera junto com ele. Gideão teve uma galera junto com ele. E muitos casos, né, na Bíblia que a gente vai ver de pessoas que receberam promessas de Deus, pessoas que realmente Deus ele chamou, mas você vai ver que são pessoas que elas tiveram que ter fé, não tinham o que fazer. Perdão. Então, né, então aqui, né, num ponto específico na vida de Gideão, ele se torna o homem que Deus quer que ele seja. Então, Deus, ele quer que nós sejamos crentes cheios de fé, que superam nossas dúvidas e obedientemente confie nele, né? Nós temos que vencer essa barreira da dúvida, né? Realmente acreditar muitas vezes naquilo que ninguém está acreditando, crer no impossível. Se submeter a algo em Deus que parece loucura realmente, muitas vezes para muitos, né? Então, essa história demonstra que fará o que puder para nos levar
ao lugar de obediência, né? Deus, ele faz o que ele pode realmente, né? Então, se nós nos vemos como fraco, Deus, ele nos vê como um valente. E aqui, né, vocês veem que o Senhor fala para ele: o Senhor é contigo, homem valoroso, livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu vou ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Paz seja contigo, não temas, não morrerás, vai na tua força. Tipo, é muito forte, porque o Senhor repete várias vezes para ele. Terceiro ponto, gente, que a gente vai ver aqui, é que o Senhor diz a Gideão que é ele quem será um instrumento para libertar Israel. Então, os problemas e dificuldades que estão te assolando, Deus está te dizendo que você é o escolhido para resolver. Pega essa daí. Sabe essas questões, muitas vezes, que a gente está passando, muitas vezes Deus está olhando, ele está falando assim: foi você que eu escolhi. Foi você que eu escolhi para estar indo ali, para estar resolvendo essa questão. Foi você que eu escolhi para ser realmente o remidor da tua casa, da tua família, mesmo que você se sinta o menor. Foi você que eu escolhi para liderar esse povo, para estar liderando aí aonde você tá, para você estar realmente conduzindo nesse local. Foi você que eu escolhi para estar agora nesse momento sendo realmente como um remidor. E muitas vezes Deus, ele coloca nós sim em situações aonde foi nós que ele escolheu para estar ali. A gente vai ter que ter fé, a gente vai ter que confiar. Então, daí vocês veem que Gideão, ele vai lá, ele reclama que ele é o menor na casa do pai dele, que é o mais fraco dos clãs lá de Manassés, e daí ele vai e exige um sinal para confirmar a palavra do Senhor, um sinal que o anjo graciosamente fornece. Mas Deus, ele escolheu um homem fraco, né, que mesmo ele questionando, apresentando circunstâncias difíceis, falando que é o menor dos seus, da casa do pai, de um clã fraco, em uma tribo enfraquecida, em uma nação vencida. Mesmo assim, Deus, ele usa esse homem para provar o seu poder soberano. Então, independente, Deus vai lá e escolhe, mesmo assim, ele escolhe Gideão. Então, gente, eu não sei qual que é a tua situação, a tribo ou a tua estrutura nesse momento, mas Deus, ele manda te dizer, e é o que ele tá dizendo para nós nessa noite, que ele vai te usar como ele usou Davi para matar Golias, da mesma forma que ele usou Gideão. É assim que ele quer te usar, é dessa forma que ele quer te usar, porque Deus, ele escolhe os fracos para mostrar a magnificência, o poder, a soberania dele, e para ele realmente mostrar que ele que é poderoso. Por isso que ele escolhe muitas vezes as coisas fracas desse mundo. Por isso que Deus, às vezes, ele escolhe aquele que não é. Deus muitas vezes escolhe aquele que é improvável, para mostrar que tudo vem dele, que tudo é por ele, que tudo é para ele, e que a força vem dele, e que nada vem de nós. Por isso que Deus, ele faz esse tipo de coisa. Então, né, ele quer criar em nós um coração que acredita nele, verdadeiro e confiavelmente, quando ele diz: minha graça é suficiente para você, e o poder é aperfeiçoado na fraqueza, que é aquele versículo que eu sempre cito, que é um versículo que eu já falei para vocês que eu gosto muito, né, lá em 2 Coríntios 12, do 9 ao 10, né, que a minha graça, ela te basta. Amém, gente? Então, né, entenda isso, que Deus está falando nessa noite para nós, foi você que eu escolhi. Foi você que eu escolhi. Pode parecer loucura, pode parecer impossível. Ah, mas como assim? O que eu vou fazer? Deus, ele vai te dar direção. Foi você que Deus, ele escolheu para estar agora sendo um remidor na tua casa. Foi você que Deus escolheu para muitas vezes estar indo e ajudando tal pessoa que colocou do seu lado. Foi você que Deus colocou para ajudar, para libertar. Foi você que Deus está levantando. É você que Deus está chamando. E mesmo que você se sinta fraco, é você que Deus chamou para estar, de repente, aprendendo algo que parece impossível,
mas Deus está te chamando e é você que Deus está preparando para um tempo. E muitas vezes, independente daquilo que você hoje olha e você pensa que você não tem capacidade, ou mesmo que você olha hoje para a tua estrutura, para aquilo que você tem hoje, talvez você até pense que você já tem alguma coisa, mas às vezes Deus ele vai chegar e ele ainda mesmo assim, ele vai mexer, ele vai te desestruturar, porque Deus é assim, gente. Eu vejo que muitas vezes Deus ele vem, ele mexe de novo na nossa estrutura, porque nós somos realmente como barro. Deus ele vem, ele molda, ele mexe, e nós não somos donos de nós mesmos. E quando nós nos disponibilizamos a estar, gente, nas mãos de Deus, e nós falamos assim: Deus, cumpre em mim a sua vontade. Se você fala para Deus, cumpre em mim a sua vontade, que não seja a minha, mas que seja a sua vontade, você não tem mais vida própria. Você não tem mais. Você não tem mais. Não tem mais essa de. Você não sabe mais para onde que. Realmente o que vai acontecer com você daqui 5 anos. Lógico que você vai planejar coisas, você vai. Mas você sabe que você tá nas mãos realmente dele. E é ele que faz, gente. Nós vamos fazer aquilo que nós podemos. Mas você tem que entender que você tá simplesmente na mão dele. E realmente se disponibilizar a isso. E independente. Exatamente, ele refaz quantas vezes ele achar necessário. E independente. Se hoje ele tá falando pra você: olha, eu vou fazer tal coisa, vai acontecer. Você tá olhando, tá falando impossível. Como que vai acontecer isso? De repente Deus te chamou pra você fazer a diferença lá no seu trabalho, na faculdade, sei lá. Deus tá querendo te entregar um povo. Deus tá chegando, tá falando: olha, eu vou fazer tal coisa. E você olha e pensa: mas como? De repente Deus está te mostrando algo lá pro futuro que vai acontecer. Você hoje olha como que isso vai acontecer. Só que você vai ter que realmente entender que não é pela tua força. E é justamente isso. Mas ele tá olhando para você e tá falando assim com o Gideão: vai na tua força. Você é forte, você é guerreiro. Eu estou com você. E é isso que ele tá falando para nós nessa noite. Amém, gente? Eu vejo assim que mesmo comigo, conosco aqui, muita coisa que Deus ele nos falou, que a gente olha e parece impossível. E não tem como a gente olhar hoje e falar assim: nossa, mas como, né? A gente vai conseguir fazer alguma coisa tal. A gente faz o que tá na medida da nossa disponibilidade, da nossa capacidade, digamos assim, mas é impossível, gente, impossível. Tem coisa que Deus mostra que é impossível. Impossível. Aos nossos olhos é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então o que a gente tem que fazer? A gente não pode desistir, né? A gente tem que prosseguir, a gente tem que crer nisso, né? Muita gente, às vezes, se a gente chega às vezes e fala, muita gente pode olhar e falar assim: isso é loucura. Como que isso vai acontecer? Isso daí é loucura. Mas foi Deus que falou. E se Deus falou, quem somos nós para questionar, né? E muitas vezes é a nossa casa, a nossa família. Eu vejo assim que é muito difícil às vezes a gente lutar assim por um familiar nosso. A gente crê. Às vezes é difícil da gente descansar em Deus no meio de coisas que a gente passa. Mas muitas vezes Deus ele usa essas situações e ele usa realmente as nossas fraquezas, sim, para ele fazer às vezes coisas sobrenaturais no meio das nossas fraquezas. Eu já também tenho testemunho em relação a isso, de coisas assim que eu me vi assim em extremos na minha fraqueza. Foi aonde Deus começou a restaurar a minha família. Então, né, Deus ele tem a forma dele de trabalhar. Nós somos só barro, realmente, a gente não consegue compreender o agir de Deus. Amém, gente? A live vai ficar salva? Vai ficar salva lá no YouTube. Nossa, falei muito. Jesus Cristo. Deixa eu ver quanto tempo de live que já foi. 58 minutos, olha, certinho, quase 1 hora.
Vamos estar orando? Agora para encerrar. Eu vou deixar a live salva lá no YouTube. Espero que possa ter falado com vocês, que tenha ido de encontro ao coração de cada um de vocês. Tava hoje o dia todo, na verdade, com Gideão na minha cabeça. Gideão, Gideão, Gideão. Amém. Sabe quando Deus chega pra você e fala assim? Você sabe que você tem um chamado de Deus. Às vezes tem gente que sabe. A pessoa olha e fala assim, nossa, eu sinto que eu tenho algo. Eu sinto que tem alguma coisa, que Deus me chamou pra algo. Eu sempre conto, gente, que eu ainda era criança, eu não era nem crente. E Deus falava comigo. Eu não era cristã, mas Deus falava comigo. Deus falava pra mim. Eu sabia. Tinha coisas assim que eu sabia. Não sei explicar pra vocês, mas eu sabia. Eu olhava pro céu, eu nunca me esqueço. Nunca me esqueço que eu olhava pro céu. E muitos momentos onde eu queria me matar, momentos onde eu cheguei a tentar suicídio, criança assim, momentos onde eu fui parar em coma em hospital, momentos onde aconteciam coisas comigo que eu não gostaria que acontecesse, mas gente, Deus falava comigo. Eu tinha uma convicção dentro do meu coração tão grande que um dia ia acontecer algo na minha vida, mas eu não sabia dizer o quê. Eu não conseguia entender na época que era o Espírito Santo de Deus que estava falando comigo. Mas eu sabia que eu tinha um propósito nessa terra. Eu sabia, eu sentia isso no meu espírito. De que algum dia Deus faria algo na minha vida. Eu não sabia dizer se era Deus ou o quê, mas eu sabia que algum dia ia acontecer na minha vida. E depois, né, há 12 anos atrás, quando eu comecei a ter contato com... Na verdade, eu comecei a ter contato com o evangelho muito nova, né? Eu comecei a ter contato com o evangelho, eu era criança ainda. É que eu nunca... Tem coisas que eu nunca contei ainda a respeito do meu testemunho, mas a primeira vez mesmo que eu tive contato com o evangelho, gente, eu tinha uns 9 anos, 8, 9 anos, sabe? Eu já frequentava a igreja evangélica. Mas quando eu realmente... Há 12 anos atrás... que eu entreguei a minha vida para Jesus pela primeira vez, eu já comecei a receber muita promessa, assim, de Deus. E eu lembro que testificava muitas coisas. Só que na época eu não conseguia entender, né? Porque a gente fica assim, né? Nossa, mas tal. Só porque eu não sei explicar. Às vezes, e eu creio que isso acontece, né, com todo mundo. Às vezes, assim, eu sentia que tinha alguma coisa. Eu pensava assim, nossa, mas tem alguma coisa, eu sinto que tem algo maior, eu sinto que não é só isso, sabe, aquela coisa assim de tipo, não, a vida não é só isso, eu sinto que tem algo a mais, eu sinto que tem algo a mais preparado pra mim que eu ainda não entendi. Então assim, e tudo foi tipo um quebra-cabeça, né, foi um quebra-cabeça assim, que muitas vezes, né, é como se fosse um quebra-cabeça mesmo, que vai se juntando, né, a gente vai... são peças que elas vão se encaixando. E mesmo que sejam, parece ser algo impossível. Sabe quando aquele momento que de repente você ouviu uma palavra que falou assim, olha, ou Deus te mostrou, ou você sonhou que você estava numa outra nação, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Nossa, né, eu sinto que eu vou... Mas como? Eu vou ser alguém assim? Eu vou ir para outra nação? Como que isso vai acontecer? Vou fazer o que lá? Vou pra Disney? Juntar dinheiro? Vou viajar? Né? Vou... O que vai rolar? E muitas vezes não. Muitas vezes realmente Deus tá testificando, tá te falando, não, vou fazer de você um missionário. Vou fazer de você um grande evangelista. Tu vai viajar pelas nações. Vou fazer de você um grande pregador. Vou fazer de você uma grande missionária. Vou fazer de você um... Eu não sei o que Deus pode agora estar queimando no teu coração. Que agora, nesse momento, Deus pode estar queimando no teu coração ou te trazendo, de repente, a memória. Eu quero até estar orando, gente, e quero estar orando também para que Deus ele esteja trazendo a tua memória. Porque muitas vezes, né, como o profeta Jeremias,
nós precisamos muitas vezes assim estar pedindo para Deus para que Ele traga à nossa memória aquilo que nos traz esperança, para que a gente venha se lembrar daquilo que um dia Ele falou, daquilo que um dia Ele falou a nosso respeito, e a gente saber, a gente não permitir com que as dificuldades, com que as pedras que aparecem no caminho, com que a falta muitas vezes de essa dificuldade da gente conseguir realmente entender o que está acontecendo à nossa volta, ela nos impeça de permanecer no caminho da promessa, para que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que a gente não mude a rota, porque às vezes a gente pode tentar mudar a rota, né? Sabe quando Deus ele chega para você e ele fala assim: eu vou colocar você em tal local, vou fazer de você tal coisa, vou isso, vou aquilo, vou não sei o que lá. E no começo a coisa mais linda. Mas aí Deus chega e ele começa a querer te moldar, ou ele começa de repente, tá ok. E aí você tem que se sujeitar a princípios, você tem que passar por caminhos, você tem que não sei o que lá. Eu sei que tem coisas que eu venho há anos acontecendo comigo, que eu fico, meu Deus, como isso é difícil. Mas para quê? Para que eu possa calçar o calçado que Ele quer que eu use, para que eu possa andar naquilo que Ele tem para mim, para que eu possa realmente chegar no lugar que Ele tem, para que não seja algo que seja eu, mas que seja Ele. Muitas vezes a gente é mais ou menos como se você tivesse que se despir totalmente, se tivesse que... E não é fácil, não é fácil. Mas Deus, ele prepara as coisas, é algo surreal. Deus, ele vai preparando as coisas, ele vai colocando cada coisa no seu local, ele vai colocando cada coisa no seu lugar, para que a gente possa chegar no fim que ele já projetou, que ele já planejou para nós, né? E a palavra diz que a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, né? E isso não significa que a gente não vai ter dificuldade no meio do caminho, mas significa que nós vamos encontrar realização, gente, no propósito de Deus. Isso é uma promessa que existe, né? De que nós vamos encontrar realização no propósito de Deus. Então, se Deus ele mostrou algo para você, vamos estar orando em relação a isso, vamos estar orando em relação a famílias que Deus te prometeu. De repente, Deus prometeu que Ele vai restituir tua família. Deus te prometeu que Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Deus prometeu que Ele vai te usar de uma forma sobrenatural. Deus te prometeu que você vai viajar pelas nações. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas eu quero estar orando por você nesse momento. Vamos estar orando agora em concordância. E vamos estar colocando todas essas coisas diante do Senhor. Amém? Feche teu olho agora comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui, Pai. Eu quero te agradecer primeiramente, Pai, por essa palavra. Quero te agradecer, Pai, por essa palavra que o Senhor esteve direcionando, Pai, durante o dia. Quero te agradecer por cada pessoa que esteve aqui, Pai, que está aqui nesse momento. E eu quero te pedir, Senhor, Pai, a gente esteve falando sobre Gideão, Pai, e sobre, muitas vezes, Pai, as nossas fraquezas, Pai, o quanto que a gente, muitas vezes, nós olhamos muito mais para as nossas fraquezas e não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor vê. Então, Pai, o que eu quero te pedir, Pai, nesse momento, lá em Jeremias, Pai, lá em Lamentações, Pai, Jeremias, Pai, ele chega e ele fala para o Senhor, para que o Senhor, pedindo para que o Senhor traga a memória dele aquilo que pode trazer esperança. Se tem alguém aqui nesse momento, Pai, que precisa que o Senhor traga, Pai, a memória, aquilo que traz esperança, eu peço que o Senhor esteja trazendo a memória, Pai. Que o Senhor esteja falando, Pai. Que o Senhor esteja dando visões, que o Senhor esteja, Pai, mostrando, Pai. Que essa pessoa possa sorrir, Deus. Pai, que essa pessoa possa sorrir, Pai, só de ver aquilo que o Senhor vai fazer.
Só de imaginar tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Porque muitas vezes, Pai, nós estamos olhando, Pai, para a situação atual e a gente não está entendendo nada. Muitas vezes a gente está olhando para as nossas fraquezas e nós não estamos entendendo nada. Mas nós queremos, Pai, poder olhar para aquilo que o Senhor vê. Que nós possamos, Pai, nesse momento, começar a enxergar aquilo que o Senhor está vendo. Ora labachori, alabacheri, alalabachori, alalabachoi. Senhor, em nome de Jesus, Pai, começa agora, Pai, a mostrar para cada um aqui, Pai, as tuas promessas, Senhor. Mostra, Senhor. Mostra, Pai, depois em sonho, Senhor. Mostra, Pai, aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Pai, família, Pai, que vão ser restauradas, Pai. Pessoas, Deus, que vão ser levantadas por Ti, Pai. Propósito, Senhor. Vem, Senhor, mostrando, Senhor. Vem trazendo alegria, Pai, naquilo que dá esperança, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, realmente, Pai, trazendo à memória aquilo que traz esperança, Pai. Vem acendendo, Deus, a esperança, Pai. Vem acendendo, Pai, a chama, Pai, novamente. Vem, Senhor, trazendo, Pai, um renovo, Senhor. Vem, Pai, mostrando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ora alabachori, alalabachori, alabacheri, alalabassori, alalabachori, alalabachori. Vem, Senhor, trazendo renovo, Pai. Eu profetizo renovo, eu profetizo renovo, Pai. Eu profetizo renovo, eu profetizo renovo, Pai. Eu profetizo renovo, Senhor. Eu profetizo renovo, Senhor. Vem, Senhor, trazendo renovo, Deus. Mostra, Pai. Mostra, Senhor. Eu profetizo, Pai, famílias restauradas. Eu profetizo, Pai, propósitos se cumprindo. Eu profetizo, Pai, pessoas que vão ser levantadas pelo Senhor, Pai. Eu profetizo uma geração, Deus, que está aqui, Senhor, que faz parte daquilo que o Senhor tem, Pai, para o Brasil, Senhor, para esse tempo, Senhor. Ora labachori, alabachori, alalabachori, alalabachori. Profetizo, Pai, que missionários, Pai, que tem missionários aqui nesse momento, Senhor. Profetizo, Senhor, que tem, Pai, profetas aqui nesse momento, Senhor. Eu profetizo, Senhor, que o Senhor está levantando, Pai, pastores, Senhor. Que o Senhor está levantando, Pai, pessoas, Deus, para fazer a diferença, Pai. Famílias sacerdotais, Pai. Filhos, Pai, que vão fazer a diferença, Pai. Pessoas, Pai, que vão, Senhor, impactar, Deus, essa geração. Pessoas, Pai, que vão ser, Pai, a resposta, Pai, daquilo, Senhor, que o Senhor está trazendo, Pai, sobre o Brasil. Ora labachori, alalabachê. Ora labassori, alalabachori. Vem, Senhor, restaurando, Deus. Começa, Pai, a ativar, Deus, dom de língua aqui, Senhor. Vem, Pai, ativando, Senhor. Vem restaurando, Pai. Aquele que não orava mais em línguas, Pai, que esteja orando, Senhor. Vem, Senhor, trazendo força. Vem trazendo renovo. Vem trazendo, Deus, vem dando estrutura, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, vem dando estrutura, Pai, que essa pessoa, Pai, ela possa ser revestida pela tua unção, Senhor, dos pés à cabeça, Deus. Eu declaro, Pai, a tua unção, Pai, passando agora dos pés à cabeça, 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 Pai. Que ela possa sentir, Senhor, que essa pessoa possa sentir, Pai, a tua unção fluir, Deus, o teu fogo queimar dentro dela, Senhor. Mas que a tua unção, ela flua, Senhor, que a tua unção, ela flua, Pai, que a tua unção, ela flua, que ela flua, ela flua, ela flua, ela flua, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo cura, Pai, eu profetizo libertação, eu profetizo, Pai, a tua graça, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai, realmente, Pai, nos dando, Pai, a tua visão, Senhor, que nós possamos, Pai, enxergar assim como o Senhor enxerga, que nós possamos, Pai, viver, Pai, debaixo, Pai, realmente dos teus princípios, Pai, da tua palavra, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai.
Não nos deixa, Pai, nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Não nos deixa, Pai, calçar os calçados errados. Mas que nós possamos, Pai, realmente, Senhor, chegar no destino que o Senhor tem proposto. Para que nós possamos, Pai, realmente um dia falar, Senhor, completei a carreira, guardei a fé. Que nós possamos realmente, Pai, cumprir a carreira que o Senhor tem nos proposto. Se não é uma carreira ministerial, Pai, mas que nós, mesmo que não seja ministerial, seja o que for, Pai, mas que nós possamos cumprir, Pai, segundo a Tua boa vontade, Pai. Que nós possamos, Pai, ser resposta, Deus, daquilo que o Senhor tem sonhado para nós. Que nós possamos encontrar, Deus, a plenitude naquilo que o Senhor nos entregou. Que nós possamos, Pai, ser repletos, Deus, da Tua luz. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Vem com a Tua paz, Pai, sobre o Teu povo. Vem com a Tua paz, Pai. Vem com a Tua paz sobre essa casa, sobre essa família, Senhor. Tira, Pai, tudo aquilo, Pai, que tenta muitas vezes, Pai, tirar o foco, Pai, aquilo que tenta, Pai, trazer contenda, divisão, tudo aquilo que tenta, Pai, trazer medo, trazer ansiedades, tudo aquilo que tenta, Pai, trazer, Pai, incredulidade, mas que o Senhor venha, Pai, com a Tua paz, Pai. Tira aquilo que não provém do Senhor e acrescenta aquilo que é necessário, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos ter uma noite de sono tranquila, que nós possamos dormir em paz. Fala conosco, Pai, nessa noite, nos visita, Pai. Eu peço que a Tua comitiva de anjos, Pai, nos visitem, Senhor. Nos visita, Pai, nessa noite, que nós possamos ter experiências contigo. Que nós possamos, Pai, viver, Deus, cada vez mais, Pai, aquilo que Tu tens, Pai, viver o Teu sobrenatural. Nos visita, Senhor, nessa noite, Pai. Que nós possamos, Pai, ser, Pai, cada vez mais trabalhados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, gente. Boa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te dê a paz, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você e que Ele te dê a paz, que toda a tua família, toda a tua casa, ela possa ser alcançada e ela possa ser repleta de toda a paz que excede todo entendimento, de toda a alegria que vem do Senhor, que os frutos, que tudo que aquilo que vem do Senhor esteja sobre você, que as bênçãos elas recaiam sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu agradeço vocês que estiveram aqui comigo. Uma boa noite para cada um de vocês. Não sei se alguém tem alguma coisa para falar. Eu vou esperar um pouquinho aqui. E aí eu vou saindo. Eu vou deixar salva no YouTube, tá bom? Eu espero que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Eu deixei realmente que... Eu trouxe realmente aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. Eu espero que tenha falado com você, assim como essa palavra ela falou comigo. E, gente, quem quiser tá entrando lá no grupo, tá? Mandem lá a mensagem, tá bom? Que a gente vai estar... novamente agora entrando com os grupos, né, de uma forma, vai ser um pouco diferente, né, não vai mudar tanto assim, mas vai ser um pouco mais organizado, só algumas coisas, mas aí mandem mensagem lá, tá bom, pra estar participando. Deus abençoe a vida de vocês e até mais. Um beijo, boa noite. Deus abençoe.